A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu queria aqui deixar uma palavra ao seu coração nesse dia abençoado, uma palavra pastoral para a tua vida, que o Senhor possa estar alcançando o teu coração, alcançando a tua família, e que você possa entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao teu coração nesta live, nesta palavra, em o nome de Jesus. Eu quero falar sobre a importância da oração. Como é importante a gente estar orando, a gente buscar a Deus, a gente falar com Ele. E num momento como esse de pandemia, um momento difícil, que muitas pessoas precisam ficar em casa, a gente precisa estar em oração e fortalecer a nossa vida de oração. A oração é falar com Deus, a oração é revelar-se para Ele e deixar com que Ele se revele para nós, porque Deus quer se revelar para mim e para você. Orar é uma conversa com o seu melhor amigo, com aquele que te entende, que te compreende, que está contigo. Orar é um diálogo, não é um monólogo, não é uma via de mão única. A oração é uma via de mão dupla, aonde a gente fala e Deus responde, aonde Deus fala e nós respondemos. A gente precisa cultivar uma vida de oração, e na Bíblia a gente vê vários exemplos de oração. Abraão orou quando a sua família, a família de Ló, estava em Sodoma e estaria ali sendo dissipado, destruída aquela cidade. E Abraão intercedeu, orou para que o Senhor pudesse livrar a sua casa, a sua família. Eu e você podemos orar em prol da nossa família, da nossa casa, para que o Senhor possa livrar deste mal. A oração tem poder, o Senhor livrou Ló. Assim você pode orar. É o mesmo Deus que operou com Abraão, opera hoje e ouve a tua oração. Moisés orou para o mar se abrir, e ele tinha atrás dele um exército poderoso de Faraó, tentando destruir ele e o povo. E quando ele chega ali diante do mar, muitos se desesperaram, muitos criticaram ele, muitos falaram coisas que não deviam, como no caso, será que não havia covas no Egito para que a gente morresse? Deus nos trouxe para aqui. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, quando você chegar em circunstâncias difíceis, improváveis, aonde tudo converge para a sua derrota, ore ao Senhor. E o Senhor diz: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O Senhor respondeu a Moisés. Então, no meio de uma crise, o Senhor responde a sua oração. É tão interessante que Ana, no improvável, no impossível, naquilo que a ciência não podia resolver, ela, sendo estéril, alcançou a ser mãe de filhos através da oração. Um dia ela no templo orando, a Bíblia fala que o sacerdote teve ela como uma embriagada. E ali, meu irmão, o Senhor liberou a bênção sobre a vida de Ana, porque a sua oração se alinhou com o coração de Deus. Daniel orou mesmo quando um decreto estava dado contra ele, porque a oração muitas vezes traz perseguição. A oração muitas vezes traz uma luta espiritual contra a tua vida, mas você não tem que parar. Mesmo que você seja jogado na cova dos leões, o Senhor te livrará, porque quando você está orando, o Senhor te dá a vitória. A Bíblia fala que Elias orou a chuva cessou, e a Bíblia fala que Elias orou e a chuva voltou. Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida, mas a gente precisa fazer como está em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Uma das grandes dificuldades do cristão é permanecer em oração, em constância a oração. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, versículo 5,
que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração, contínua oração, permanente oração por ele a Deus. A constância, a permanência, a perseverança na oração, ela é fundamental. Quando você continua, quando você persevera, você alcança a vitória. Pedro estava preso e houve uma libertação. A oração promove libertação. Eram quase 16 soldados ali guardando Pedro, correntes, cadeias, algemas, guardando Pedro. E ainda assim Pedro foi livre. O anjo do Senhor foi enviado naquele lugar e ele foi livre. Então creia nisso. A oração pode livrar pessoas. Quem sabe você que está preso, quem sabe alguém da sua família. Eu sou fruto de oração. Minha irmã Gilna orou 1 ano e meio por mim, para que eu pudesse me render a Jesus. E ainda assim eu resisti até o ponto de Deus trazer libertação. E hoje eu estou na presença de Deus. Então a oração, perseverança é importante. A oração promove libertação. Todos nós somos chamados para a oração. É importante você entender, meu irmão, minha irmã, que não é um ministério específico. A gente tem na igreja um ministério de intercessão, mas todos são chamados para orar. Orar sem cessar. A vida de um crente sem oração é uma vida apagada, é uma vida sem sustentação, é uma vida superficial. Mas o crente que ora tem uma vida profunda com Deus, tem uma vida de intimidade, tem uma vida sustentável. Aleluias! Ore, meu irmão. E Pedro, é interessante que o texto de Atos capítulo 12 traz que o anjo do Senhor foi lá e cutucou Pedro. E quando Pedro foi assim cutucado, a Bíblia fala que o anjo disse: levanta. E nessa palavra eu quero falar com você: levante-se. O Senhor está te chamando para que você se levante para orar. Não é tempo de parar, não é tempo de se paralisar, não é tempo de se deter em algo, não é tempo de se acomodar. Deus quer que você se levante e ore. Ore, porque quem clama, ele responde. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E por último, penúltimo, vista-se das sandálias e da capa sacerdotal. Da capa, o anjo falou com o Pedro: calça sandálias e veste a capa. Isso me fala sobre sandálias, me fala sobre o evangelho da paz, fala de ministério, de chamado, de vocação. E a capa fala de autoridade. A capa nos fala de autoridade. Deus quer que você se levante e use a autoridade debaixo do seu chamado, da sua vocação. Deus quer te erguer de novo. E por último, quando você ora, creia no seu milagre. Dentro do texto de Atos capítulo 12 diz que Pedro foi livre, o milagre aconteceu devido à oração. E aí Pedro chega agora na casa onde eles estavam reunidos orando. E Pedro bate na porta. O milagre vai chegar e vai bater na sua porta, aleluias. Porque quando você ora, o milagre acontece. Outra coisa, não fique incrédulo, porque a pessoa que foi receber ali Pedro, que Pedro falou: sou eu, Pedro, ela não quis abrir a porta, ela foi chamar os outros, porque ela não acreditou que era Pedro. Não deixe a incredulidade impedir o que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, em o nome de Jesus.